Está com seu coração aberto, disponível ao Senhor nessa manhã? Amém, irmãos? Tanta coisa preciosa acontecendo nessa manhã. Amém. Seremos expostos à palavra de Deus e Deus vai comunicar o seu coração e a sua vontade nessa manhã. Atos capítulo 17. Deixa esse texto aberto e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa manhã tão preciosa. Estamos aqui com os nossos corações abertos, atentos, e como Paulo orou pelos Éfesos, orou pelos Colossenses, nós oramos nessa manhã e te pedimos que nos faça transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, entendimento espiritual. Nós queremos viver para o Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, Pai. Nós oramos por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Que haja mesmo uma aplicação individual, particular, uma ação do seu Espírito, que só o seu Espírito pode promover, provocar no nosso interior. Estamos abertos ao Senhor, a sua instrução, correção, a sua orientação, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você chega aqui em Atos 17, eu quero ler com você a partir do verso 23, é interessante você perceber o contexto. Paulo chega aqui em Atenas, uma cidade que desde muito envolvida com idolatria e com adoração a diversos deuses, e Paulo chega em uma sinagoga judaica, começa a pregar Jesus e a ressurreição, e os filósofos estoicos, os epicureus disseram que esse tagarela, que Deus estranho é esse que esse camarada está anunciando, e eles pegam Paulo e levam Paulo ao Areópago, um lugar também chamado Colina de Marte, era uma elevação rochosa em Atenas, e Paulo chega ali e observa todos os deuses, né, e ele vê um altar com uma inscrição em grego, Agnos Theos, ao Deus desconhecido. É curioso porque não é meu objetivo, mas é interessante você entender o contexto do que você está lendo. Tinha nesse Areópago, nessa colina de Marte, inúmeros altares a inúmeros deuses, e tinha um com essa inscrição em grego ao Deus desconhecido, e a história conta que no século VI, talvez século VI, não sei, antes de Cristo, uma praga atingiu Atenas, e eles mandaram a Creta chamar um poeta chamado Epimênides, e Epimênides chegou em Atenas e disse: separem ovelhas brancas e malhadas, tijolos e argamassas, eu vou dormir, e amanhã nós vamos resolver. Eles já haviam sacrificado, invocado todos os deuses, a praga não tinha cessado em Atenas, e quando foi no dia seguinte, ele disse que era para, um detalhe, era para deixar as ovelhas sem pastarem, e ele disse que no dia seguinte ele disse que vamos soltar as ovelhas agora, um grupo delas, ou a branca ou as malhadas, ao invés de pastarem, elas vão se deitar na relva, e ao elas se deitarem na relva, nós entendemos que esse Deus, que nós não conhecemos, Ele quer nos responder, e aonde as ovelhas se deitaram foi construído um altar, e essas ovelhas foram sacrificadas a esse Deus que eles não conheciam, e por isso, a história diz que a praga cessou em Atenas, por isso o tempo passou, a cidade voltou à sua prática idólatra, mas eles preservaram um altar, e Paulo, conhecedor da história e conhecedor do poeta Epimênides, quando chega em Atenas, conhece muito bem, sabe o que está por detrás daquele altar, e a partir desse altar ele começa a pregar ao Senhor. Então ele diz, porque, verso 23, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois esse a quem adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, diga, para buscarem a Deus. Que Paulo está dizendo que o Senhor de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, fixou os tempos previamente estabelecidos, com qual propósito, gente? Para buscarem a Deus. E ele continua, se porventura tateando o possa achar, se bem que ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas. E quando ele diz, como alguns dos vossos poetas têm dito, ele está citando Epimênides, pois dele também somos geração.
Irmão, eu poderia, e nós como Igreja Verbo da Vida falamos tanto sobre o propósito original de Deus para o homem. O homem foi criado para refletir a imagem e a semelhança de Deus, o homem foi criado para governar e dominar toda a criação. Amém, pessoal? Nós fomos criados para o governo, para o domínio, fomos criados para refletir a imagem do Deus que é invisível, mas aqui Paulo diz que Deus, ao fazer de um só, a partir de um só, ele está falando de Adão, ele fez toda a raça humana, ele fixou os tempos previamente estabelecidos para buscarmos a Deus. Poderíamos colocar envolvido no propósito para o qual fomos criados, a busca pelo Senhor. Você foi criado para buscar a Deus. Infelizmente, irmãos, nós percebemos, e você olha para a vida de muitos crentes, eles vivem sem nenhum senso de propósito. Eles acordam, se alimentam, trabalham por mais alimento, se relacionam, alguns estudam, depois voltam a dormir. Parece que a vida gira em torno, ou o propósito maior da vida só gira em torno das coisas dessa vida. De ter e acumular, e Jesus falou em Lucas capítulo 12, verso 15, que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Irmão, nós fomos criados, diga, para buscar a Deus. As pessoas muitas vezes investem tanto naquilo que é material e muito pouco no que é espiritual. Você não pode desconsiderar o fato de que depois que você nasceu de novo, irmão, você nasceu de novo e a sua vida foi despertada para a realidade espiritual, para as coisas de Deus. Jesus falou a Nicodemos, João capítulo 3, verso 3, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Gente, ele não está falando de ver o reino de Deus com o olho natural. Ele não está falando disso. Quando ele fala, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, ele está falando de experimentar das realidades do reino. Então, aqui, todos nascemos de novo. Irmão, se você nasceu de novo, sua vida se abriu para as realidades do reino de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 2, eu brinquei no culto das 8, dizendo que toda vez que citamos o verso 9, há um amém embutido, um glória a Deus, parece que devia estar escrito, glória a Deus, depois de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, quem sabe o que está escrito lá? Como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí, sabe? Tá? É automático. E aí Paulo diz que, ele está citando o profeta Isaías, não foi Isaías que falou, apontando para coisas que ainda viriam, coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram. Aí ele diz que essas verdades, ou essa grandeza do que Deus está guardado, que estava guardado e reservado, que Deus estava preparando para aqueles que o amam, Paulo diz que Deus nulas revelou pelo seu Espírito, 1 Coríntios 2,10. Aí ele não para por aí, ele diz, a Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas, irmão, todas as coisas perscruta. Tem uma palavra mais fácil não, Tiago? Tem, sonda, examina, é isso que perscrutar significa, conhece. O Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo, ele diz, até mesmo as profundezas de Deus. Onde ele quer chegar com o ensino dele? Ele continua, qual dos homens sabe as coisas do próprio homem, senão o seu Espírito que nele está? Ele diz, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Por quê? Porque ele acabou de dizer que o Espírito sonda até profundezas de Deus. Moral da história, onde ele quer chegar? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus já nos foi dado gratuitamente. Aí ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não pode discernir, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural dentro desse contexto todo? O homem que não é habitado pelo Espírito. Agora, diferentemente do homem natural, nós, como seres espirituais, então o homem espiritual, ele julga, ele discerne todas as coisas, ele não é discernido por ninguém. Paulo diz, pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Ele diz, nós temos a mente de Cristo. Irmão, você nasceu de novo, sua vida se abriu para as realidades espirituais, sua vida se abriu para a realidade do reino espiritual, sua vida se abriu para as realidades de Deus. E aos Efésios, Paulo diz, 4,17, não andem como os gentios, como eles andam, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, e tem muito crente se concentrando, empenhando, dedicando a sua vida tanto ao que é natural, que se esquece dessas realidades espirituais. Paulo escrevendo aos Colossenses capítulo 3, verso 1, ele diz, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, vocês devem buscar as coisas do alto.
Ele diz, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensai nas coisas do alto. Não ele fala sobre buscar as coisas do alto, ele fala sobre pensar nas coisas do alto. Eu gosto de dizer, alguém disse antes de mim, mas eu, depois que você vai reproduzindo, você acaba esquecendo quem falou, eu realmente não me lembro quem falou, mas muitas vezes, o que precisamos fazer com as coisas do Senhor, com Cristo, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, é o que a gente faz com os problemas, com as circunstâncias. Já parou para pensar como muitas vezes as circunstâncias e os problemas chegam a quase nos consumir, irmãos? Coloque seu pensamento nas coisas do alto, coloque seu pensamento em Cristo, é o que Paulo está dizendo. Ele diz, porque vocês morreram, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aí ele diz, quando Cristo que é a vossa vida, irmão, isso pegou meu espírito, Cristo é a minha vida, Cristo é a minha vida. Quando Cristo que é a minha vida se manifestar, eu vou ser manifestado com Ele em glória. A orientação bíblica que temos, fomos criados para buscar a Deus. A vida do homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus falou, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão o quê? Acrescentadas. E o que a gente percebe, e eu particularmente percebo, é que buscar a Deus na concepção de muitos crentes, é na melhor das hipóteses, cumprir a sua obrigação religiosa de ir uma vez por semana ao culto. O Juarez quase te entregou aí, né? Para você, o domingueiro aí. Para muitos crentes, buscar a Deus é ir uma vez por culto, uma vez por semana no culto, conhecer o mínimo da Bíblia que se possa conhecer, orar o mínimo que se possa orar, talvez para agradecer pela comida ou agradecer na hora de dormir. É obviamente, que se ele estiver em apuros, diante de tribulações, a sua oração e a intensidade das suas orações podem aumentar consideravelmente, até chegar ao ponto de jejuar. E o que muitas vezes classificamos ou chamamos de busca, nada mais é do que algo medíocre, interesseiro e nada intenso. Que muitas vezes os crentes chamam de buscar a Deus. Não pode ser classificado como medíocre, interesseiro e nada intenso. E muitas vezes a nossa paixão pelo Senhor e a nossa busca pelo Senhor tem se mostrado muito pobre. William Inge disse, se gastarmos 16 horas por dia em contato com coisas dessa vida e apenas 5 minutos por dia em contato com Deus, será de admirar que as coisas desta vida sejam para nós 200 vezes mais reais do que Deus. Diga, eu fui criado para buscar a Deus. E para deixar um negócio um pouco mais estreito, a Bíblia não fala só sobre buscar a Deus, mas fala também a respeito da intensidade com que Ele quer ser buscado. Se você for comigo em Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, verso 13, Jeremias 29, olha só, Jeremias, ele mostra o padrão de busca que Deus determinou que ele seja buscado. Ele diz, falando a um povo que estava no cativeiro, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes. Ele não fala só sobre buscá-lo, ele fala de buscá-lo com todo o coração, gente. Qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior dos mandamentos? Diga, amar a Deus, não é esse? E ele não fala só sobre amar a Deus. E você percebe na vida cristã, irmãos, que Deus quer que façamos o que é certo do jeito certo. Não é só fazer o que é certo, é fazer o que é certo do jeito certo. Para Deus, a intensidade com que Ele quer ser buscado é de todo o coração. Irmão, é buscá-lo nessa intensidade com que nada, irmãos, nada seja mais importante que Ele, nada seja mais importante que conhecer a Ele, nada seja mais importante que buscá-lo. Qual é o maior dos mandamentos? Amar a Deus. Aí o texto diz, amar a Deus, não é só amar a Deus, é amar a Deus com todo entendimento, com toda a tua alma, com todas as suas forças. É engraçado que o maior mandamento é amar a Deus. E quantas mensagens quantas pregações a gente ouve sobre amar a Deus?
Paulo falou aos Coríntios que quem não ama o Senhor seja anátema, seja maldito. Olha que coisa forte. Deus quer ser buscado, irmão, com toda a intensidade. C.S. Lewis disse, e eu já falei isso várias vezes, eu gosto tanto de C.S. Lewis, se o cristianismo é falso, ele não tem nenhuma importância. Se ele não é verdade, ele não tem nenhuma importância. Se ele é verdade, ele tem infinita importância. Agora, o que ele não pode ser é de moderada importância. E muitas vezes, irmãos, estamos nesse ponto de atribuir ao nosso relacionamento com Deus moderada ou nenhuma importância. Diminuir o fervor, o entusiasmo, não sei porquê. E eu acredito que a razão de atribuir ao nosso relacionamento com Deus moderada ou pouca importância, ou nenhuma importância, depois do pecado, sejam as distrações. Eu sei que eu estou diante de uma turma que o pecado não tem mais domínio sobre ele. Amém? Podemos chegar nesse lugar de maturidade, de prática da palavra, onde o pecado não tem domínio sobre nós. Legalmente falando, foi isso que Cristo fez. Legalmente falando, o pecado não tem nenhum domínio sobre nós. E na nossa prática, na nossa caminhada, no discipulado, no amadurecimento, podemos chegar, irmão, nesse lugar de maturidade, de não nos entregarmos mais aos prazeres carnais, às coisas dessa vida, ao pecado de uma forma geral. Amém? Agora, se o diabo não consegue te pegar no pecado, ele vai tentar te pegar nas distrações. E como eu disse, as distrações depois do pecado têm sido um grande impedimento e uma cilada do diabo, comprometendo muitos crentes, a vida espiritual e a busca pelo Senhor na vida de muitos crentes. E olha que curioso quando você lê Êxodo capítulo 5, abra lá Êxodo capítulo 5, a estratégia que Faraó usou quando Moisés vai ao Egito com uma mensagem de libertação. Faraó, e se você olha a tipologia bíblica, o Egito representa e significa o mundo, amém? O império das trevas. Faraó é uma figura do próprio Satanás. Moisés, o libertador, vem com uma mensagem de libertação: deixa o povo ir no caminho de 3 dias ao deserto, para que me ofereçam sacrifício, me busquem no deserto, me adorem no deserto. O que Faraó vai fazer? Faraó, uma tipologia, uma figura do próprio Satanás, vai usar uma estratégia para tirar a atenção do povo de Deus, na libertação e na adoração, e naquilo que Deus queria que fosse feito no deserto, para tirar a atenção deles, para distraí-los daquilo que era o chamado e a vontade de Deus para a vida do povo de Israel. Êxodo capítulo 5, o verso 1 diz: depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor e nem tampouco vou deixar ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha sobre nós com pestilência ou espada. Então lhe disse o rei do Egito: porque Moisés e Arão, por que interrompais o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vocês estão distraindo o povo das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, ordenou Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem palha para si, e exigireis dele a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que neles se apliquem, não deem ouvidos a palavras mentirosas. Irmão, qual foi a estratégia de Faraó? Vamos aumentar o trabalho, vamos aumentar a carga de trabalho sobre esse povo, para que eles tirem da ideia deles, da cabeça deles, esse negócio de ir para o deserto adorar a Deus. E muitas vezes o diabo, se não consegue te pegar na carnalidade, se não consegue te pegar no pecado, ele vai tentar te pegar nas distrações, te ocupando com outras coisas, que tire você do propósito, tire você daquilo que é a vontade do Senhor. Irmão, ele quer ser buscado, e ele quer ser buscado com todo o coração. Quando você lê Lucas, capítulo 14,
e eu vou ler na NVI, Lucas 14, verso 15. Ainda falando e usando o exemplo das distrações, Lucas 14, verso 15, o texto diz, acharam? Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe, feliz será aquele que comer no banquete do reino dos céus. Jesus respondeu, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Então aqui, na parábola, esse homem representa o próprio Senhor. Se você ler o Evangelho de Mateus, que relata a mesma história, vai falar do rei que resolveu celebrar as bodas do filho, amém? Então é o próprio Senhor que está celebrando essa festa e organizando essa festa. Aí o texto diz, 17, na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a arrumar o quê? Desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro, acabo de me casar, por isso não posso ir. Irmãos, 3 coisas que são listas: aquisição de propriedades, melhoria na capacidade de produção e até mesmo a constituição de uma família. Foram as 3 desculpas dadas para não atender ao convite do Senhor. Coisas que têm distraído o povo de Deus, que têm roubado o lugar de busca de consagração. E eu separei, eu não consegui pensar em mais, talvez, acho que resuma o que eu quero compartilhar com você nessa manhã, mas eu separei pelo menos 3 possíveis distrações, 3 possíveis circunstâncias, situações, que pode servir de distração, e roubar de você o que o Senhor quer, buscá-lo e buscá-lo de todo o coração. A primeira delas é as bênçãos de Deus. Irmãos, a Bíblia diz em Jeremias, 2 Crônicas 26, capítulo 26, versículo 5, que o rei Uzias, ele buscou ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. Irmão, quantos sabem que o Senhor faz prosperar? E não há nada de errado na bênção em si. Não há nada de errado na prosperidade em si, mas a Bíblia diz que esse mesmo rei, ele pecou contra o Senhor. O texto vai narrar, e o texto é grande, não dá tempo de ler todos os versículos, mas vai narrar as inúmeras conquistas de um rei que chegou ao poder com 16 anos. 16 anos ele chegou ao poder, e o texto vai narrar inúmeras das suas conquistas, até que chega no verso 16, diz que ele se engrandeceu, e ele pecou contra o Senhor. A Bíblia conta a história de Noé. Quantos lembram que depois do dilúvio a arca pousa na terra e Deus dá uma palavra a Noé para se multiplicar por toda a terra? A Bíblia diz em Gênesis 9:1 que Deus abençoou Noé. E Noé, verso 20, vai dizer que Noé era um lavrador, passou a plantar uma vinha, e aí ao plantar da vinha, fruto da bênção de Deus, gente, plantou uma vinha, fruto da bênção de Deus, a Bíblia diz que ele bebeu do vinho, se embriagou e se pôs nu dentro da tenda. Chegou a ponto de se embriagar com a bênção de Deus, se embriagou com ela a ponto de pecar contra o Senhor. Irmão, quantas pessoas não buscam a Deus? Se vem de momentos de pressão, de circunstâncias nos seus negócios, nas coisas da vida, buscam a Deus, as coisas começam a mudar, Deus os faz prosperar, e aí se esquecem de Deus, não congregam mais. Queria tanto comprar um sítio, queria tanto comprar um negócio aqui, não vem mais para a igreja, por quê? Porque a vida agora é o sítio, porque a vida agora é a propriedade, a vida agora é aquilo que adquiriu, se esquece de Deus. Estávamos em Portugal, e aí o pastor Augusto contou uma história, que ilustra muito bem isso. Ele disse que numa determinada reunião de domingo, ele teve uma inspiração de orar por promoção no trabalho, pessoas mudando de posição mesmo no seu trabalho, e ele disse que um grupo de pessoas correspondeu, vieram à frente, oraram. Quando foi na segunda-feira, um irmão ligou para ele e disse: pastor, fui mandado embora, fui à frente ontem na igreja, receber a oração para promoção e fui mandado embora, pastor.
Naquela mesma semana, uma outra empresa ligou para aquele irmão, ele trabalha com solda, soldador, uma outra empresa ligou para aquele irmão, disse que queria fazer uma experiência com ele. Quando chegou para fazer a experiência, viu a habilidade dele com a solda, disse, não precisa mais de experiência, está contratado, e não só está contratado, como você agora, eu vou colocar você como chefe aqui, supervisor do setor. Pastor Augusto disse que o irmão nunca mais voltou na igreja. Encheu o bolso de dinheiro e nunca mais voltou na igreja. E muitas vezes as próprias... Irmão, tem alguma coisa de errado nisso? Jesus falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus, amém? E a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. E isso ele está falando num contexto sobre o que toma conta do coração do homem. No verso 19 ele diz, vocês não acumulem para vocês tesouros sobre a terra, onde traça, ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam. Ajuntem para vocês tesouro no céu, onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não escavam e nem roubam. Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí vai estar também o seu coração. Aí ele diz no 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Vai agradar um, vai desprezar o outro. Moral da história, ele diz, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O que Jesus está dizendo? Jesus está colocando a riqueza e chamando a riqueza de um Deus e dizendo que a riqueza, Deus, concorre diretamente com o senhorio do próprio Senhor no coração do homem. Então ele diz, se decidir amar um, consequentemente vai desprezar o outro. Aí é nesse contexto, geralmente a gente usa Mateus 6, 25 para falar, né, de alguém que está com ansiedade, porque está com falta, mas não é esse bem o contexto. Aí no verso 25 ele diz, por isso vos digo o quê? Do que ele está falando? De onde o coração está. Tem gente que tem o coração somente a juntar tesouros sobre a terra. Ele diz, cuidado, traça, ferrugem corrói, ladrão escava e rouba. Agora, ajunte tesouro aonde você não vai correr risco de gente, ladrão escavar e roubar, ferrugem corroer e destruir. Amém? Aí ele diz sobre dois senhores, servir a dois senhores, e aí no verso 25 ele diz, não andem ansiosos, inquietos a respeito das coisas dessa vida. Ele não está falando de alguém que tem falta e que está preocupado se vai chegar ou não. Ele está falando de gente que tem um coração somente nas coisas dessa vida. Vive inquieto somente para acumular e ter as coisas dessa vida. Aí ele diz lá no verso 31, se eu não me engano, os gentios é quem procuram. O povo que não tem aliança com Deus, que não tem relacionamento com Deus, é o povo que não tem relacionamento com Deus, que vive somente em prol dessas coisas, que procura todas essas coisas. Ele diz, pois o vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. Aí o 33, mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Irmão, ele diz, todas estas coisas serão acrescentadas. O texto não diz que ele vai tirar, gente. O texto não diz que se eu buscar a Ele, se buscar ao Senhor, eu vou padecer necessidade das coisas dessa vida. Não, Ele está dizendo, irmão, que se eu colocar Deus em primeiro lugar, se eu colocar a vontade dEle em primeiro lugar, as coisas dessa vida serão acrescentadas. Irmão, e acredite, quando o coração está em Deus, as coisas dessa vida podem ser acrescentadas em montão, que não compromete a integridade do coração. Agora, quem tem o coração nas coisas dessa vida, fica preocupado até com o que não tem. Ansioso e inquieto para acumular e ajuntar e ter as coisas dessa vida. Quem tem o coração do Senhor, irmão, pode até acumular as coisas dessa vida, acumular, irmão, o coração não está naquilo. Paulo aos Filipenses escreveu e disse, eu aprendi a viver contente em qualquer circunstância, eu sei estar humilhado, eu sei estar exaltado, fartura, abundância, mas também escassez. Por quê? Porque o coração não estava nas coisas dessa vida. Um dos sinais de maturidade espiritual, irmão, é se desprender das coisas dessa vida. Você identifica a maturidade em quem vive desprendido das coisas dessa vida. Então, buscar a Deus, buscá-lo para prosperar, não há nada de errado nisso. Se quiser me ouvir, vai comer o melhor dessa terra, Isaías 1,19. Desejo, faço votos por tua prosperidade. Eu sei todos os versículos de prosperidade, eu não estou falando contra ela. Mas o negócio é quando a bênção de Deus rouba, a própria bênção de Deus rouba o lugar da busca, da comunhão, da entrega, do serviço ao Senhor. E tem muita gente se perdendo em meio às bênçãos de Deus. As próprias bênçãos podem ser uma distração. Uma segunda coisa que eu pensei é que a própria família pode ser uma distração. A própria família, a constituição de uma família pode ser uma distração, pode ser algo que te impeça de buscar o Senhor. Como assim? Pode? Acredite, pode. Quando Deus formou Eva
para Adão, Deus não formou Eva para substituir o relacionamento do homem com Deus. Deus forma Eva para Adão para que ambos buscassem a Deus, não para que o relacionamento de Eva com Adão substituísse o já relacionamento estabelecido entre Adão e Deus. A Bíblia diz que Adão estava só, e Deus viu que Adão estava só e disse que ia fazer uma auxiliadora. E a solidão, nesse caso, fala de algo emocional e não de algo espiritual. E tem muita gente que busca a Deus para constituir família. Busca a Deus para constituir família. Senhor, eu quero casar. Pai, eu quero casar. Me envia um marido. Me envia uma esposa. Me envia. E aí, se envolve com alguém, que esse alguém o impede de buscar a Deus. Se envolve com alguém, que esse alguém compromete a sua relação e a sua caminhada com Deus. Irmão, quantas vezes eu já não vi gente envolvida com a obra, fervoroso, buscando a Deus, fazendo a vontade de Deus, foi só começar a se envolver em uma aliança errada, por causa de, aquela coisa de, né, aquela carência, essa é a palavra, por causa de carência emocional, se envolve com qualquer um, se envolve com qualquer tipo de gente, e a vida e a relação e a caminhada com Deus fica profundamente comprometida. E a constituição de família, irmão, ela não vem para substituir a relação com Deus. E há um equilíbrio que a Bíblia ensina. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. O verso 32. 1 Coríntios 7, verso 32. Um padrão que se observa hoje é que o casado quer cuidar das coisas do Senhor e viver como se fosse solteiro. Passa tempo demais na igreja, passa tempo demais no ministério, passa tempo demais envolvido com as coisas do Senhor e deixa a família. Não está errado. O solteiro, ao invés de se empenhar e se dedicar, em se consagrar ao Senhor, e buscar as coisas do Senhor, e fazer a vontade do Senhor, fica procurando casamento. E não tem nada de errado em procurar casamento. Amém, pessoal? O problema, como eu disse, é se envolver com alguém que vai comprometer a busca pelo Senhor. Agora, olha o que Paulo ensina. 7:32. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou, cuida das coisas do mundo e de como agradar a esposa. Assim está o quê? Dividido. Irmão, quem casou, irmão, aprende uma coisa, você casou, você está dividido. Dividido em quê? Entre o quê? Entre cuidar do Senhor, das coisas do Senhor, e cuidar das coisas da esposa, e cuidar das coisas do mundo. Irmão, o meu comportamento antes de casar não é o mesmo depois que eu casei. Eu lembro que antes de casar eu ficava lendo, estudando até 3, 4 horas da manhã. Quantas vezes eu não levantava de noite, minha mãe dormindo, eu levantava na pontinha do pé, irmão. Sabe quando você está tão silêncio, que até quando o pé, você está descalço, ele meio que gruda no chão, sem fazer aquele barulho? Eu ficava com receio até de fazer esse barulho para eu não acordar ela, tem um sono leve demais, eu ficava com receio, mas quantas vezes eu perdi noite estudando. Agora, depois que eu casei, meu comportamento não é mais esse. Eu já casei sabendo que eu estava tomando a decisão de casar e que agora eu estava dividido, que não poderia me comportar como eu me comportava antes. Então, nós temos um trato, na nossa casa não tem televisão no quarto. Por quê? Porque na hora de deitar, não fico concentrado em televisão. Na hora que a gente vai deitar, não leva telefone. Um deita para um canto com o telefone, o outro deita. Espero que Deus não esteja falando com ninguém nessa manhã. Eu não deito para um lado com o telefone e ela deita para o outro lado com o telefone. A gente não deita com o telefone. São hábitos que nós desenvolvemos
Antes de casar, acordamos e concordamos que seria dessa forma. Então, que tem muita gente casado querendo viver como solteiro. Só cuidar do Senhor, das coisas do Senhor, e das coisas do Senhor, e das coisas do Senhor. E o solteiro, ao invés de se consagrar e cuidar das coisas do Senhor, fica desesperado procurando casamento. Não vai cuidando das coisas do Senhor. Irmãos, você concorda que Deus promove encontros? Irmão, Deus promove encontros. Amém? Deixa para lá. Então, a própria constituição de família pode ser uma tremenda distração. Eu não deixo de buscar o Senhor. Eu não deixo, irmão, até mesmo porque eu estou no ministério. E fui chamado para o Senhor, para a palavra, para a oração. Então, não deixo de buscar o Senhor. Agora, essa busca não pode roubar o tempo para a família. Está dividido. Amém? Agora, o que acontece muitas vezes, o que eu quero que você entenda é isso. A pessoa busca a Deus para constituir família. E depois que constitui família, se esquece do Senhor. Deixa de servir. Cadê o fervor? Cadê o entusiasmo? Cadê a entrega? Cadê a busca? Não pode, irmão. Se relacione e se envolva com alguém que não vai te impedir de buscar ao Senhor. Que pelo contrário, vai buscar o Senhor junto com você. Amém? Uma terceira distração é o próprio ativismo. O que nós acabamos de ler em Êxodo? Moisés vai com a mensagem de libertação e a estratégia de Faraó foi o quê? Aumente o trabalho. Aumente o trabalho. Eu não tenho tempo para buscar a Deus, eu tenho que trabalhar. Irmãos, quando algo é realmente importante, a gente encontra tempo para fazer. Se é realmente importante, a gente encontra tempo para buscar e para fazer. O próprio ativismo ministerial. Irmão, tem muita gente no ministério trabalhando, mas cadê o lugar de busca pelo Senhor? Irmão, está no ministério. Deixa eu te mostrar exemplo disso, vá lá em Atos 10. Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 38. Acharam? Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Irmão, você acredita e concorda comigo que a atitude de Marta estava correta? A motivação dela estava correta? Irmão, obviamente que estava correta. Ela queria fazer ao Senhor, praticar a hospitalidade, receber o Senhor da melhor maneira possível. Porém, o que o texto vai mostrar é, então se aproximando de Jesus, disse, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você anda inquieta e você está se preocupando com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmão, que boa parte? Está aos pés do Senhor. Irmão, tinha muita coisa para fazer, tinha ou não tinha? Tinha muita coisa para colocar em ordem, para receber bem o Senhor. Mas ela só queria estar aos pés do Senhor e ouvir os seus ensinamentos. E, obviamente, vamos lá de novo, não vamos cair num outro extremo. A partir de hoje, no trabalho, não faço mais nada. Vou ficar só, pastor Ju, fritando dentro de casa, buscando a Deus, aos pés dele. Não é isso também, irmão. Tem que existir um equilíbrio. Porque a mesma Bíblia que condena a atitude de Marta, inquieta, agitada e preocupada com a tarefa, com o serviço, ela também incentiva o serviço. Sejam firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, 1 Coríntios 15, 58. Jesus diz, eu venho sem demora e comigo está o galardão para retribuir a cada um suas obras, Apocalipse 22, 12. Então, a mesma Bíblia que condenou a atitude dela, também, ela ordena e estimula o serviço. O que não pode acontecer é desequilíbrio. Só serviço, 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 ativismo, correria daqui, correria dali, correria daqui, dali, e não tem tempo para buscar a Deus. Para muitos parece que até o tempo devocional é perda de tempo, de tanta coisa que tem para fazer.
Charles Spurgeon diz que orar não é perder tempo, orar é ganhar tempo. Porque você está sensível e faz aquilo que precisa ser feito. Não fica correndo agitado, procurando fazer de todos os lados. Debaixo de direção, faz o que precisa ser feito. Orar e ganhar tempo. Então não deixe que o ativismo, a correria... Jesus fala à igreja de Éfeso: conheça as suas obras, o teu labor. Irmão, obra, labor, uma igreja que trabalhava. Pensa numa igreja que trabalhava. Mas foi para essa igreja que Jesus diz: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra de onde você caiu. Cadê o primeiro amor? Cadê o fervor? E se nós muitas vezes, até mesmo falando nesse contexto de ministério, se a gente não vigiar, a gente acaba nos pegando, fazendo a nós mesmos as coisas no automático. Sem inspiração, sem direção, no automático, porque sabe fazer, irmão, acredite, chega uma hora que você aprende a fazer e sabe fazer. Então o ativismo não pode roubar esse lugar de busca. David Wilkerson disse: muita gente passa a vida fazendo coisas boas e legítimas, porém o Senhor não é o primeiro para elas. Ele não é o centro da sua vida. Se ele fosse, não o colocariam de lado. Elas achariam tempo para ficar com Ele. Irmão, se Deus é a coisa mais importante da nossa vida, nós vamos achar tempo para ficar com Ele. Eu não digo achar tempo para ficar com Ele só cumprindo obrigação religiosa, de vir uma vez por culto, na semana. É de realmente no dia a dia, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, buscar a Deus, se consagrar a Ele. A quarta e última, eu pensei e repensei se eu falaria dessa, mas eu vou falar. A quarta e última distração, hoje, e é um impedimento e um empecilho para muitos crentes buscarem a Deus, é a rede social, é a internet. Já houve o pastor Gomes está empolgado aqui. Irmão, para e pensa quanto tempo da nossa vida a gente passa envolvido com rede social, com a internet. Irmão, nada, você fica lá 2 horas olhando, passou 2 horas, nem vi, passou 2 horas. Hoje em dia, o castigo dos pais para as crianças é o quê? Tirar o telefone. Pensa no negócio que vai doer no menino. É tirar o telefone, é tirar a internet. Tem gente que sabe tudo de internet. Qual foi o top do Twitter da semana? Ele sabe. Qual foi o top mundial do Twitter? Ele sabe. Que dirá a tal da Netflix, né? Quase que eu esquecendo de falar dela aqui. Sabe de tudo, de todas as séries. Não sabe nada de Bíblia. Sabe nada do Senhor. Sabe nada sobre buscar a Deus. Uma vontade de Deus. Olha, quem quer fazer a vontade de Deus? Amém? Quem quer fazer a vontade de Deus? Bom, é a vontade de Deus que todos, os que foram salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, quem te enganou com a mensagem de que pleno conhecimento da verdade é só para quem está no ministério? Não, quem te enganou contando essa mentira para você? Não, ele é chamado, ele tem que ir lá estudar, ler. Não, irmão, é a vontade de Deus que todos sejam salvos. 1 Timóteo 2,4, está duvidando do que eu estou falando? Abre e lê. Todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando a gente fala aqui sobre as matrículas do Rema aberta, você acha que é só porque a gente quer encher a sala de aluno? Irmão, pelo amor de Deus, é lógico que não, que pensamento é esse? É porque essa escola existe para cumprir a vontade de Deus no que diz respeito a isso, levar o povo de Deus ao pleno conhecimento da verdade. Quando a gente fala para você que você precisa fazer o Rema, não é só para ter você aqui no que diz respeito à sua mensalidade, ter você sentado nessa cadeira, porque a gente sabe o que o conhecimento de Deus vai promover na sua vida, na sua família. Aí pensa, o ano de 2019 está aí, as matrículas do Rema estão abertas, você vai tirar 2 horas, 2 horas e 15 do seu dia. Você vai dizer não à rede social, não à televisão, você vai se consagrar a Deus fazendo Rema. Olha que bênção. Não podemos permitir, e John Wesley disse, que não se admita no nosso coração outro desejo ou propósito, cujo objetivo supremo não seja Ele. Não admita no seu coração outro propósito, objetivo supremo que não seja o Senhor.
Mateus capítulo 6, verso 6, eu vou terminar essa manhã lendo com você Mateus 6, verso 6. Mateus capítulo 6 e o verso 6. Tu, porém, acharam? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto também te recompensará. Então, existe uma orientação bíblica no que diz respeito à nossa reunião pública, amém? Os santos, quando se reúnem para buscar a Deus, para orarem, para serem ministrados pela palavra, irmão, mas também há um lugar de busca particular, individual, secreto. Há um lugar de comunhão para o qual Deus está nos chamando. E eu, recentemente, lendo esse livro da nossa editora, Rema Brasil Publicações, o livro de Rick Renner, não é a dupla sertaneja. Uma irmã, não sei quem falou, eles se converteram, que legal. Não é a dupla sertaneja. É um pastor estudioso de grego antigo, tem uma igreja abençoada na Rússia, e o ministério tem traduzido alguns livros dele. E esse livro, O Espírito Santo e Você, uma dupla dinâmica do céu, eu trouxe o que o Rick Renner, então eu poderia reproduzir o que ele falou aqui, mas eu prefiro ler para você na íntegra aqui, o livro dele, o que ele falou sobre Mateus capítulo 6, verso 6, e ele diz, a palavra quarto, tu quando orares, entra no teu quarto. Essa palavra quarto, ele diz, o Rick Renner diz, essa palavra quarto foi extraída da palavra grega tameion, uma antiga palavra que era usada primeiramente para descrever um lugar secreto, onde uma pessoa esconderia seus bens mais valiosos. Com o tempo, a palavra tameion passou a significar um lugar secreto para se colocar dinheiro ou tesouro. Em nosso contexto moderno, essa palavra poderia descrever algo como um depósito feito em um banco. Na época do Novo Testamento, porém, a palavra guardava um significado ainda mais profundo. Ela era usada para descrever um quarto de dormir. O quarto de dormir é um lugar privado onde acontece a intimidade do relacionamento precioso entre marido e mulher. Por trás das portas fechadas, seus momentos mais íntimos são compartilhados somente um com o outro. Você poderia realmente traduzir esse versículo deste modo: quando orares, entra no teu quarto de dormir. Jesus usou a palavra tameion para descrever a ideia de intimidade com o Senhor. Simbolicamente, Jesus estava dizendo, assim como o marido e a sua esposa entram no seu quarto de dormir e fecham a porta para poderem desnudar seus corações e suas almas um ao outro em intimidade, você também deve ter um relacionamento com o Senhor que é tão terno, que é tão especial, que é tão íntimo, que seja compartilhado somente entre você e Ele e mais ninguém. O conceito de quarto é usado apenas para transmitir a ideia de um lugar separado, isolado e solitário. Jesus estava descrevendo uma atitude e um ambiente adequados para a oração. O Senhor está chamando para esse lugar de comunhão, para esse lugar de intimidade, para esse lugar de busca, onde vai ser desnudado as nossas almas, Ele a nós. Irmãos, não é isso que Paulo diz quando oramos em outra língua? Não é isso que diz? Nós não falamos aos homens, mas falamos diretamente a Deus, em mistério. Segredos, coisas divinas estão sendo compartilhadas. Eu queria te convidar a ficar em pé nessa manhã. Juarez falou algo aqui tão maravilhoso, irmão. Tudo já foi feito. Você acredita que tudo já foi feito? Irmão, tudo já foi feito. O que somos chamados a fazer hoje é só beber, desfrutar, viver, aproveitar. Irmão, você não precisa fazer mais nada para alcançar nada de Deus. Só precisa desfrutar. E se submeter a esse princípio bíblico. Você foi criado para buscar a Deus. E que nada seja mais importante que Ele. Como John Wesley diz, que você não admita nada no seu coração que seja mais importante do que Ele. Olá! Você gostou dessa mensagem? Eu espero que você seja ricamente abençoado com ela.
Eu sou Marcelo Carvalho e estou aqui com o objetivo de convidar você a nos conhecer pessoalmente. Eu sou pastor presidente da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte. Estamos localizados na Rua Herê 164, no Prado. Nós temos cultos todos os domingos, às 8 da manhã, às 10 horas e às 19 horas. E também às quintas-feiras, a partir das 20 horas. Para mim vai ser um prazer imenso te dar um forte abraço. Eu espero por você lá na igreja.